E aí, velhers, como vocês estão? E vocês sabem, né? Mês de fevereiro, alegria, carnaval, aquele mês que quase todo mundo gosta, mas que eu não tô na estatística, porque eu gosto de fevereiro, afinal, é meu aniversário, né? Aquela data preciosa no ano, né? E para a humanidade. Mas carnaval mesmo não vai estar rolando para mim, né? Por isso que eu até prefiro me afastar, ir para algum lugar bem longe, onde os folhões não estão, porque é muita concentração de coisas que eu não gosto. É muita gente, é muita bebida, é muita gente bêbada, é aglomeração, enfim, né? Não é muito para mim. E sem falar da música, né? Mas eu não vou falar muito sobre isso, porque senão a gente vai perder alguns seguidores aqui do Vale do Suplício. Então, eu prefiro ficar em casa mesmo se não tiver outra opção. E você, Adriele Marquezine? Sil, você bem sabe que eu faço bico no carnaval, né, filha? Aliás, no pré-carnaval. Gente, eu sou amiga da Sil há quantos anos? Uns 38? Mentira. Faz uns mais. De Essence só são 10 anos. Só de Essence. E eu toco no pré-carnaval. Eu participo de um bloco Bestetu, foi semana passada o nosso show. E eu já chamei a Sil para ir tantas vezes assistir o show do meu bloquinho no carnaval, fora do carnaval, e ela não vai. Então eu já sei que tudo que ela tá falando é verdade. E eu mesma, eu não sou uma pessoa que era super do carnaval, sabe? Minha carne de carnaval, ela é vegetariana. Eu nunca tinha ido num bloquinho de rua desde que eu comecei a tocar no carnaval, porque para mim as coisas funcionam assim. Se eu trabalho, se tem um job, eu vou. Se não é para trabalhar, é difícil eu sair de casa. Aí não tem disciplina, né? Não, aí não é, não tem jeito. Ou vira trabalho ou não vira. E aí, vem que a gente começa o ano, né? Ou começa aí o mês de fevereiro, esse comecinho de 2024, na missão, né, do agora nos episódios aí da terceira temporada do Vale do Suplício, de trazer coisas aí que a gente gostaria de desver, né? Gostaria de não ter visto. Não que eu queira desanimar vocês, tá? Nesse mês de carnaval, alegria, uhul! Mas a notícia é braba, tá? A Samarco, eu até fiz uma anotação aqui, para não esquecer, porque a Samarco é a empresa mais incrível para se trabalhar no setor de mineração, metalurgia e siderurgia, isso pelo terceiro ano consecutivo. Se você está em dúvida sobre o que você acabou de ouvir, assim como eu fiquei em dúvida de quando eu li, é isso, eu vou esclarecer. A empresa em questão é a Samarco, responsável pela maior tragédia ambiental do Brasil e uma das maiores do mundo, naquele rompimento da barragem do Fundão em Mariana, que é impossível de esquecer, você sabe do que se trata. E não é uma piada, infelizmente, tá? Porque o reconhecimento que eles tiveram é do prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar, que é uma iniciativa do UOL com a FIA. A gente está falando, gente, de uma empresa que, passados 8 anos da tragédia, ainda é cobrada por reparação dos danos que causou, né, ambientais, socioeconômicos. O Ministério Público Federal recentemente reiterou o pedido de julgamento antecipado, né, do caso da Samarco, porque tem um processo aí em andamento, não vou entrar em detalhes, mas que ele tem que estabelecer a real dimensão da gravidade do que ocorreu. E esse processo sempre entra em contestação, nunca se consegue chegar numa negociação definitiva. E, enfim, o Ministério Público sugere até a tentativa da Samarco de tumultuar o processo, né, e retardar o julgamento. Enfim, gente, eu sinceramente, eu não sei como empresa incrível para se trabalhar e empresa criminosa podem qualificar a mesma organização. Eu tô sendo muito radical e pessimista para o mês de carnaval? Olha, assim, eu acho que é necessário, né? Porque é pão e circo, né? A gente não pode cair no pão e circo sempre, a gente tem que olhar para as coisas como elas são. O meu desver, ele é tão distópico quanto o seu, porque o caso de Mariana é uma situação de distopia, né? Não parece real, e não é o único caso que a gente viveu, enfim, de desastre ambiental recentemente. Mas o que eu trago, ele ainda não aconteceu. Então a gente vai começar esse episódio lá para baixo. Espero que ao longo dele ele suba a energia. O que eu quero trazer é o filme O Mundo Depois de Nós, que tem a Julia Roberts, tá incrível.
Tá disponível na Netflix. E o enredo, ele é bem em primeira pessoa, é bem na visão dos personagens. A fotografia ela é super diferente, o roteiro é super diferente, né? Uma coisa, assim, eu não sei explicar porque eu não tenho a técnica, mas deixa o espectador, a gente que está assistindo, extremamente angustiado, porque a gente sabe tanto quanto eles não sabem nada do que está acontecendo. Basicamente, a história é o fim da humanidade como a gente conhece. É, Aparentemente, não se tem certeza, a gente fica sem saber. Tem um ataque hacker que é orquestrado por diversos países. E eles acabam com toda a comunicação entre humanos porque eles desligam todos os satélites. Então, navios invadem praias, aviões caem aos montes. As pessoas ficam totalmente isoladas sem saber o que está acontecendo, com muito medo. Tem até uma cena que os carros autônomos começam a andar e se bater um no outro. E o que as pessoas começam a fazer quando estão com medo? Elas começam a se matar. Então, é uma coisa super leve, bem tranquila de assistir. E esse filme, eu acho, deveria fazer a gente refletir sobre a nossa dependência tecnológica e também do nosso isolamento com os conhecimentos básicos de vida, da Terra, né, de conexão humana, apesar de parecer que a gente está super conectado. Mas ele só conseguiu me deixar desesperada, não sei o que fazer, e vamos tocar o barco. Eu espero que o nosso convidado, Flávio Pripas, ele tenha coisas mais empolgantes para falar para a gente. Oi, Flávio, a gente te meteu numa enrascada, né, querido? Oi, Adriele. Oi, Silvia. Olha, prazer falar com vocês. Mas, ó, vamos colocar um pouquinho mais de visão otimista do mundo. Dá pra gente fazer isso também. Boa, garoto. Então vamos lá. Eu quero começar trazendo aqui uma explicação para você que ouve a gente, Valerie, até para você também, Pripas. A gente tem um trabalho que é bem árduo aqui de fugir dos estereótipos quando a gente pensa em nomes de entrevistado para o Vale. O nosso objetivo é passar longe da Faria Lima, não cair na tentação de buscar startups de tecnologia que são lideradas por homens, que nascem e se multiplicam em volta do centro do dinheiro. A gente quer trazer a diversidade, né? Mostrar que o empreendedorismo ele é muito mais do que a gente conhece de startup. Mas você está no epicentro desse universo, né, Fripas? E mesmo assim, já tem um bom tempo que a gente quer te trazer aqui, porque a gente sabe, e eu sei, eu já tive contato contigo em projetos no passado, aqui na Essence, que você é uma liderança bem diferenciada, com um nível de objetividade, assim, que eu acho bem raro, né? A gente atende muita empresa, a gente sabe o tanto de foco no abstrato e pouco na prática. E a gente vai falar mais disso ao longo do episódio. Então, apesar, apesar de eu ter pesquisado bastante sobre você, eu achei zero referência de você fora do trabalho. Então, acho que você é que nem eu, né? Vai pro bloco de carnaval só se for para tocar, se for para trabalhar. Mas eu queria saber, Pripas, queria começar esse nosso episódio sabendo quem é você sem ter nenhuma conexão do trabalho. De onde você veio, para onde você vai? Eu sou uma pessoa pragmática. Então, assim, eu sou uma pessoa, inclusive, que você falou, que sai da Faria Lima, sai do foco do dinheiro. Eu acredito que dinheiro consegue fazer geração de valor. Então, a gente pode falar mais sobre isso, tá? E, inclusive, quanto mais lucro as empresas tiverem, quanto mais a gente conseguir fazer as empresas elas crescerem, mais impacto positivo a gente consegue causar no mundo. A gente vai poder falar sobre isso também. Mas eu sou uma pessoa, eu sou um nerd. Eu sou um nerd que estuda, gosta de estudar, gosta de programar. Eu estava nesse último final de semana programando à noite. O que você estava programando? Eu fiz um negócio que ele posta automaticamente no Instagram imagens geradas por AI respondendo perguntas geradas por AI. Vocês podem, depois vocês compartilhem o link, chama L5 e L12, é Explain Like I'm Five, ou seja, me explique como tenho 5 anos e me explique como se eu tivesse 12 anos. Então, por exemplo, hoje ele postou, se eu não me engano, como que as ondas de rádio elas se propagam no ar. Então é um negócio super legal. E tudo feito por AI, e eu quis fazer isso porque eu gosto de programar. Acho que o meu mindfulness é programar. Então você não achou muita coisa minha fora do trabalho? Porque assim, o que eu faço fora do trabalho? Eu programo, eu saio para correr, eu fiz a São Silvestre agora na virada do ano. Então, assim, é esporte, tecnologia
e trabalho. O que mais você faz de esporte? Corrida principal? Eu gosto de correr, eu gosto de corrida, um pouco de academia também. Adoro mergulhar na piscina, mas eu não gosto de nadar. Eu gosto de ficar boiando na piscina. Muito bom, acho que ao longo do episódio aí a gente vai acabar descobrindo mais coisas sobre você, mas ó, a gente sabe, né, que você já teve startup, né, você foi diretor do Cubo, né, você não só liderou, mas ajudou a construir toda a forma, né, como ele foi feito, como ele foi pensado. Hoje você tem um cargo executivo, né, na DigiB, né, de CSO, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e você também é investidor na Staged Ventures e líder do Experience Club Miami, bastante coisa. Mas, assim, a gente sabe que uma carreira dessas ela não é construída só com base em graduação, nem mesmo em educação formal como um todo, né, Pripa? Assim, enfim, não, eu valorizo demais a educação formal, mas a gente sabe o quão complexo é tudo isso, né? E aí eu vou fazer duas perguntas para justificar esse meu preâmbulo, tá? Primeiro, assim, que referências você teve nessa jornada toda para construir sua carreira, que não foi da educação formal, né? E o que tipo de investidor essas referências fizeram você se tornar? Vamos lá, acho que a maior referência que eu tive foi meu pai mesmo. Meu pai, ele é engenheiro formado pela FEI, a faculdade lá de São Bernardo, e ele começou a carreira na Philco, na Philips, empresa bem tradicional, só que no final da década de 80, ele decidiu empreender. E eu vi ele trabalhando de final de semana, à noite, incansavelmente. Até hoje, ele fica de final de semana também mexendo no computador, inventando coisa nova, toda hora fazendo as coisas. Então, ele para mim foi a maior referência. É uma pessoa que eu vi que arregaçou as mangas e foi lá e tentou fazer as coisas com as próprias mãos. E eu acabei pegando um pouco dessa inquietação. A inquietação de não ficar acomodado no mesmo lugar. Sempre está tentando fazer uma coisa nova, sempre está tentando meio sair da zona de conforto. Acho que isso que é uma das principais coisas que eu acabei desenvolvendo. Hoje eu até falo que o mundo está mudando muito rápido e que a gente tem que ter muita curiosidade. E foi isso que eu desenvolvi, curiosidade para fazer. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha um caderninho de ideias. Eu devia ter 6, 7, 8 anos, eu tinha um caderninho de ideias. Daí eu lembro que eu fiz, assim, de ideias de invenções mesmo. Queria fazer um varal para minha mãe que tivesse um botão que descesse e subisse o varal. Eu tentei e não consegui naquela época. Queria fazer não sei o quê, um monte de invenção, um monte de coisa diferente. Eu acho que essa curiosidade ela acabou sendo aguçada por eu ver meu pai toda hora sentado principalmente na frente do computador, fazendo uma coisa nova e eu perguntando para ele o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, o que ele está desenvolvendo. E hoje, essa característica no meu chapéu de investidor, eu sou investidor que não olho só o dinheiro, olho muito a ajuda que eu posso dar para aquelas empresas que eu invisto. Eu estou hoje muito mais focado na Stage Ventures, a GB também está rodando lá, tá crescendo, mas o meu chapéu hoje ele é muito maior como investidor em empresas que eu sei que eu posso fazer a diferença. Empresas que eu sei que eu posso entrar, posso arregaçar as mangas e posso trabalhar junto com os empreendedores, junto com a equipe, para acelerar aquela empresa. Porque o dinheiro do investidor, no final das contas, ele compra o ativo mais escasso que a gente tem no mundo, que é tempo. Aquilo que a empresa ia fazer sozinha ia dar certo, porque o investidor só investe em empresa que vai dar certo. Essa é a arrogância dos investidores que a gente pode falar depois também. Mas enfim. Aquilo que a empresa ia dar certo sozinha, em 10 anos, o dinheiro do investidor faz ela dar certo em 10 meses. E é isso que eu gosto de fazer, entrar na empresa onde eu vejo que aquele aporte, aquele dinheiro pode acelerar, coisa que já ia acontecer de qualquer jeito, e o meu papel, como eu tenho bastante experiência, eu direciono para que os empreendedores que estão por trás da empresa, eles façam as melhores decisões aonde eu conseguir influenciar positivamente, aonde eu conseguir influenciar negativamente, que eles não me escutem e caminhem com as próprias pernas. O que acontece, né? Não tem como acertar em tudo, né, Tripas? Olha, uma coisa que eu, já que aqui é a real que a gente tem que dar, uma coisa que eu odeio nesse mundo de investimento é que todo investidor tem a soberba de achar que sabe tudo de todo o mercado. É uma mentira. Eu tenho certeza que a gente tem que ser humilde de falar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente não sabe. A vantagem da cadeira de um investidor
é que o investidor ele fala com tanta gente interessante todos os dias, ele vê tanto modelo de negócio diferente, que ele acaba tendo acesso a muitas tecnologias, muitas formas de trabalhar, muitas maneiras de enxergar o mundo. Então, quem sabe usar isso bem, consegue ajudar muito. Quem não sabe usar isso bem, daí não ajuda de qualquer maneira. Mas o nosso papel é tentar usar isso bem. E a gente consegue ajudar muito porque a gente tem muito acesso. Mas não dá para ter aquela soberba de falar, eu sei tudo de tudo. Não dá. Eu conheço alguns investidores que é um saco sentar com eles numa mesa, porque qualquer assunto que você for falar, se é de política da Coreia do Norte, a culinária francesa, ou então o melhor vinho do sul do Brasil, ele vai ser especialista. Daí não dá, é um saco. Você falou, Pribas, e você mesmo colocou, né? Que você gosta de colocar a mão na massa, né? Até desculpa o trocadilho, né? Mas recentemente você anunciou o investimento em outra empresa que é a The Bakery, né? E, enfim, isso acho que deve ter acontecido em várias empresas de que você investiu, né? De você não só colocar seu nome lá no quadro e desaparecer, mas de fato tentar contribuir. É, Cara, eu também sou empreendedora e eu consigo entender um pouco a natureza dessa sensação, que eu acho que é sua também, do senso de realização mesmo, né? Do quanto esse senso de ser capaz de produzir as coisas e ver as coisas acontecerem, isso se é uma motivação por si só. Eu queria saber se é isso para você também, assim, de qual é a origem mesmo, sabe? Você falou do seu pai, que é uma referência, você falou de como você faz isso, mas de onde vem, o que é tão satisfatório para você, sabe? De realmente colocar a mão na massa e ver as coisas acontecerem. Qual que é a origem disso? Eu acho que o que me move é aonde eu entro com uma ambição muito grande. Então, assim, na The Bakery, antes de eu começar a gravar esse episódio com vocês, eu estava fazendo uma apresentação de um workshop junto com a The Bakery. Então, assim, eu estava total mão na massa. A gente vai desligar aqui, eu vou voltar lá para a apresentação. E o que me move é a ambição e você ver as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar para entregar aquela ambição. A Adriele acompanhou isso bastante. Quando eu entrei na GB, ajudei a GB a levantar a Série A e a Série B, primeira coisa que eu fiz na GB foi, gente, qual que é a nossa ambição? Onde que a gente vai chegar? Qual que é a nossa, acho que você lembra, né, Adriele, que a gente falou, qual que é a nossa winning aspiration? Qual que é a nossa aspiração vencedora? Porque eu acho que tem aquela frase que já virou chavão, que todo mundo já sabe que pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Por mais que pareça boba essa frase, eu acho que ela é verdade. Dá o mesmo trabalho você pensar grande e pensar pequeno. Pensa grande e se move para conseguir entregar aquele grande. Talvez você não consiga, mas você vai aproveitar muito a jornada. Porque se você se limita, acho que a vida é muito curta para nós, como seres humanos, nos limitarmos àquilo que está acontecendo. Falou bonito, hein? Gostei. Ô, Pripas, e até pegando o gancho nisso que você falou, dá pra ver que você tem muita energia pra fazer as coisas acontecerem, né? É uma coisa natural sua, né? Você contou da história do seu pai, né? Do que você estava fazendo no final de semana. A gente tá gravando numa segunda-feira, então no final de semana ele estava programando. Dá pra ver que se você segurasse, se você tentasse repreender e reprimir isso, seria muito ruim pra você. Só que a gente também sabe que esse setor, né, o segmento de startups, de empreendedorismo, de tecnologia, ele gerou uma glamorização da hiperprodutividade. Então, parece que para você ser uma pessoa de sucesso, você tem que acordar 5, aí você tem que tomar, sei lá, o da moda, né? Já foi o shot de limão com cúrcuma, agora eu nem sei o que é, mas enfim, correr 20 quilômetros, mudar o mundo, mas todas essas coisas que vêm nesse pacote do empreendedor que vai transformar o planeta, né? Mas eu queria primeiro dar um passo atrás e saber como você enxerga esse movimento, essa glamorização, e também, na sua visão, quais são os problemas que essas ideias pré-formatadas sobre sucesso, sobre produtividade, sobre o que é o certo, comprometem o sucesso dos negócios? Qual que é o impacto? Vamos lá, eu acho que ideia pré-formatada compromete, porque o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Nesse processo, o que acontece é que tem muita gente que vende curso, tenha sucesso da noite para o dia, fique rico sendo empreendedor. Puta, eu vi um dia um curso sendo vendido, funde um unicórnio. É um estelionato você fazer um curso desse. Assim, é um estelionato. A pessoa que compra é burra e a pessoa que vende é um estelionatário. Porque assim, não existe isso.
É muito difícil você fazer uma startup de sucesso, é muito difícil você ter sucesso no mundo. Aquilo que você vê nas redes sociais não é a verdade. Tá cheio de gente que você conhece, por exemplo, que aluga relógio para sair bem na foto, na rede social, só para ganhar seguidor. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E, e só que tem algumas coisas ah, que que simplesmente ajudam. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem que compartilhar aquilo que faz bem para você, para que quem está escutando vê se vai fazer bem para ela também. Eu vou dar o meu exemplo. O meu exemplo. Eu tento acordar cedo todos os dias e tento fazer o exercício todos os dias, e que se eu não faço, eu não fico bem ao longo do dia. Isso para mim funciona. Eu sou uma pessoa que eu sou diurno, não sou noturno. Então, assim, eu acordo 6, 6:30 da manhã. Num dia bom, eu vou. Vocês veem que eu tô resfriado, né? Hoje eu não consegui, por exemplo. Tô até com a voz meio assim. Mas aliás, foi de correr. Acho que eu gastei muita energia. Pegou Mas friagem? acho Olha que, lá. sei lá, acho que a resistência. Mas assim, um dia bom para mim, eu acordo cedo, vou fazer exercício, trabalho o dia inteiro e vou dormir relativamente cedo. Isso funciona bem para mim. E não tem muita frescura, muita coisa. Agora, eu aprendi, eu comigo mesmo, que se eu paro de fazer exercício, eu começo a ficar menos produtivo. Eu começo, por exemplo, a ter mais sono ao longo do dia, a não prestar muita atenção. Então, para mim, esse equilíbrio entre exercício e trabalho é uma coisa que funciona muito bem. Isso significa que eu estou glamorizando a questão? Não, significa que simplesmente eu ah, estou compartilhando o que funciona bem para mim, que pode não funcionar bem para outras pessoas. Agora, uma coisa que não dá é as pessoas falarem que a vida inteira vai funcionar numa certa frequência. Eu acho que tem momentos da vida, momentos da carreira, momentos da empresa que você tem que se matar de trabalhar, mas daí é 20 horas por dia, e tem momentos que você tem que relaxar, segurar, descansar um pouco para recarregar as energias. Tem que ter um equilíbrio na vida. Sem equilíbrio a gente não vai para frente. Quando você fala de momentos, você está falando de fase da vida, de períodos específicos, como identificar esses momentos? Tudo junto e misturado. É fase da vida, às vezes é momento da empresa, às vezes é uma entrega que você tem que fazer, que aquilo vai mudar você ou a sua empresa de patamar. É difícil identificar, mas assim, é uma mistura. Pode ser momento da empresa, momento da vida, momento da pessoa, pode ser momento do mercado, tudo depende. Nossa, tem que ter sabedoria para saber o momento certo, né? Porque é tão fácil a gente entrar no padrão e não sair nunca mais dele, né? Tem que deixar a cabeça aberta para entender os sinais, porque a vida nos dá sinais a toda hora. E uma coisa que tem que ser feita é respeitar os limites. Então, por exemplo, eu estou resfriado hoje com vocês porque eu exagerei assim na corrida do final de semana e abaixou a resistência, peguei o resfriado. Eu fiquei 2 dias sem fazer nada, 3 dias sem fazer nada, talvez vou ficar 4 dias sem fazer nada, ok, não tem problema nenhum. Então, assim, é tentar achar aquele equilíbrio. Eu acho que você tem que se cobrar. Se você não se cobra como pessoa, você não vai para frente, porque você tem que se cobrar, você tem que se olhar no espelho e falar: o que que eu quero, qual que é meu winning aspiration, o que que eu quero fazer, o que que eu quero conquistar. Agora, tem que se cobrar e se respeitar ao mesmo tempo. Maravilha. E até eu queria trazer, aproveitar tudo isso que você falou, porque, inclusive, né, da questão dos cursos online e tal. E você é uma pessoa que gosta de compartilhar seu conhecimento, dá para ver que você quer passar para frente, né? Como investidor, até como você está no meusucesso.com, você tem o curso online Inovação Tecnológica para empreendedores, você é colunista na época, você produz artigos para o seu LinkedIn, seu Instagram sempre tem conteúdo, então você é uma pessoa que gosta de compartilhar o que pensa, e dá para ver que é genuíno isso em você. É, mas o que eu queria saber é o que é impossível, Pripas, de ensinar para alguém. Eu acho que nada é impossível de ensinar para as pessoas, tá? Eu acredito muito no ser humano. Mas uma coisa que é muito difícil você fazer é uma mudança de comportamento. Muito difícil. Você tem uma pessoa que está acostumada a sentar a bunda no sofá e não levantar a bunda do sofá para nada e trabalhar naquele mesmo emprego das 9 até as 5 das 9 da manhã às 5 da tarde, e para ela aquilo tá bem, e a pessoa fica reclamando da vida e não faz nada, é difícil você provocar uma mudança nela. Então, assim, só que eu acredito nas pessoas, eu acredito que se ela quiser de verdade, ela vai conseguir. Eu acredito que se. Quantas histórias a gente já não ouviu
de uma pessoa que de repente teve um ataque cardíaco e virou atleta no ano seguinte. Teve aquele wake up call, né, que se fala, teve aquela chamada da natureza, vai lá, amigo, amiga, e acorda para a vida. Eu acho que essa é a parte mais difícil, que é mudança de hábito, mudança de comportamento. Mas eu não acho que nada seja impossível. Eu acho que se as pessoas se esforçarem, elas conseguem o que elas quiserem. Pode não virar, por exemplo, atleta olímpico, mas vai ficar saudável. O exame lá, o exame de sangue vai mudar da água para o vinho se começar a se mexer. Então eu acho que assim, para virar um atleta olímpico, às vezes tem uma questão que a pessoa tem que ter nascido com algum diferencial, tem que ser realmente alguma coisa diferente. Mas todo mundo consegue fazer as coisas se esforçar, na média ou na média para cima. É o famoso água batendo na bunda, né? Porque as mudanças elas vêm geralmente, né, da necessidade, né? Isso, acho que isso é bem humano, a questão da saúde, né, que você colocou, né? Sabe que até que nesse mundo de startup a gente discute muito o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. A maioria dos empreendedores de startup, eles são empreendedores por oportunidade, porque eles têm talvez até como se sustentar enquanto aquele negócio não está funcionando. Só que você tem muitas histórias também de empreendedores por necessidade que também deram a volta por cima, histórias incríveis. Eu acho que a gente tem obrigação de estudar as duas histórias e ver aquilo que pode influenciar a nossa vida positivamente. Nossa, a gente viu que no começo, eu e a Sil, a gente começou lá para baixo, né, com a energia lá na desgraça, na distopia, e o Pripas tá conseguindo elevar o nível de energia desse episódio. Olha, Pripas, se não fosse você. Não, mas eu sou um otimista. Eu tenho convicção que a gente está vivendo na melhor época da humanidade na face da Terra. Sério, Pripas, com o planeta pegando fogo, quente desse jeito? Planeta pegando fogo, guerra em alguns lugares aí do mundo. A gente acabou de sair de uma pandemia, mesmo assim, a gente está vivendo na melhor época da humanidade no planeta Terra. Eu gosto muito lá do que o Yuval Harari ele fala, lá que é o autor lá do Homo Deus, Homo Sapiens, que a gente está vivendo na época no planeta Terra de menos fome, menos guerra e menos praga. E é uma verdade. Por mais que tenha essas guerras que estão acontecendo, que são absurdas, que não eram para acontecer agora em 2024, eu tô com 46, vou fazer 47 anos. Não era para eu estar vivo. Há 100 anos atrás eu não ia estar vivo. Eu teria sido mandado para uma guerra, teria morrido no meio da guerra. Ou então eu teria pego uma doença muito grave. Então, assim, a gente está vivendo na melhor época da humanidade no planeta Terra. A gente fala, por exemplo, de clima, esse calor absurdo que está acontecendo agora, as chuvas. A gente vai achar solução para o aquecimento global, porque a tecnologia ela evolui muito rápido. A gente está com crise energética. Pô, o planeta Terra recebe a cada 15 minutos energia solar suficiente para toda a população do planeta Terra. A cada 15 minutos. Então assim, a gente só não sabe capturar e distribuir ainda toda essa energia. Então, assim, o futuro ele é brilhante. Só cabe a gente a fazer as coisas acontecerem. E a gente ter no planeta Terra empreendedores inovadores suficientes para poder construir as soluções que a gente precisa. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Tantos empreendedores para construir coisas importantes para a Terra, quanto a gente tem de copywriters escrevendo conteúdo para LinkedIn de lideranças e especialistas, né, Pri? Mas por isso que eu queria entrar nesse ponto mais específico, porque como a Adri colocou, você é um cara bastante ativo, né, no compartilhamento de conhecimento aí, acho, em qualquer plataforma, né, não importa. Mas tem essa questão hoje, né, de, enfim, todo mundo produz conteúdo e você, enfim, tem uma série de pessoas que são contratadas para produzir conteúdo para especialistas, para gente que vai ali no fim ter a autoridade, ter a reputação sobre isso, né? Eu vou ficar, tipo, também jogando a energia para baixo nesse ponto, que eu já sei que você é uma pessoa mais otimista, mas assim, vamos pro lado bom disso. No seu caso, né, como é que você faz para de fato conseguir manter a sua essência mesmo, a originalidade sobre o que você produz, sabe? Porque mesmo pessoas que escrevem muito bem, eu vejo com recorrência, escrevem bem, tem essa ferramenta, tem esse conhecimento,
mas acabam reproduzindo uma série de coisas que já estão aí, só para ter coisas que precisa escrever, só porque tem uma coluna e precisa manter essa frequência, sabe? Então, que você faz para que, como que você mantém essa originalidade mesmo no que você produz? Eu faço menos do que eu deveria, para ser honesto. Eu deveria fazer até mais, porque os meus canais, se vocês forem ver, eles não têm uma constância, não têm uma frequência tão organizada assim. Talvez o que está mais organizado hoje é a coluna lá na época que eu pedi ajuda para o ChatGPT me gerar uns 100 tópicos, e daí eu peço ajuda para ele para eu sair da inércia, e daí eu coloco o meu toque no começo. Então, assim, mas você escreve usando essa? Eu escrevo, porque no final das contas é a minha ideia. Só tô pedindo ajuda para coordenar o meu texto. Mas hoje em dia você tem de tudo. Eu acho que o que as pessoas estão aprendendo a fazer, e a gente está vivendo todo mundo junto essa época da humanidade, é a filtrar quem realmente adiciona conteúdo, quem só replica conteúdo. E eu acho que isso vai ser uma habilidade importante para a gente. Vai ser uma habilidade importante, inclusive, para os mais jovens. O que é muito arriscado, tá? Porque os mais jovens não têm tanta bagagem que nem a gente para poder selecionar o que que é útil e o que que não é. Mas mas enfim, eu acho que essa vai ser uma habilidade importantíssima para a gente poder selecionar quem a gente segue, quem que a gente não segue, quem que a gente considera opinião, quem que a gente não considera opinião, quem que a gente sabe que tá adicionando valor e criando alguma coisa que realmente é original, quem simplesmente está cumprindo tabela e está postando aquilo para cumprir tabela. É uma coisa que a gente vai aprender todo mundo junto, que é tudo muito novo. E tá ficando. E a produção de conteúdo, disseminação de conteúdo e publicação de conteúdo, aquilo que já ficou muito fácil há mais de 10 anos com as redes sociais, hoje em dia tá ficando mais fácil ainda por conta das ferramentas de inteligência artificial. Pripas, a gente não costuma fazer esse tipo de pergunta, mas eu tenho curiosidade. É uma pergunta de curiosidade, não é de fórmula mágica. Como que você organiza o seu tempo? Você já falou, né? Você gosta de acordar cedo e de fazer seu exercício e depois trabalhar e dormir cedo. Isso ok, tá entendido no macro. Mas como é que você organiza o seu tempo frente a tantas coisas que você faz? Porque hoje você tá mais focada na The Bakery e na Stage Adventures, mas você também ainda tá de olho na Digibee, você ainda tem outras coisas acontecendo. Como que você se organiza para não ficar perdido? Eu sou um robô, eu faço o que está na minha agenda. Minha agenda, assim, ela tem coisas da hora que eu começo a trabalhar até o último horário. Inclusive, se tem algum momento que eu tenho que pegar só para responder, vamos dizer que acumulou e-mail, tenho que responder e-mail, eu coloco lá na agenda. Eu tenho que ler alguma coisa para fazer algum relatório, para mandar alguma coisa para alguém, eu coloco lá na agenda. Eu não trabalho com lista de tarefas, eu trabalho com tudo. Porque lista de tarefas, eu já vi muitas pessoas fazendo lista de tarefas e aquelas tarefas vão sendo postergadas. Você vai mandando para frente, vai mudando prioridade. Não, eu trabalho com agenda, o que, que eu tenho que fazer, nos horários que eu tenho que fazer, e eu sigo o negócio à risca. E foi uma coisa que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos, porque imagina que quando eu estava à frente do Cubo, eu tinha uma média de 14 reuniões por dia. Teve dia que eu tinha 19 reuniões. Como que dá para eu fazer isso sem ter uma agenda organizada? Então eu acabei criando essa dinâmica de ter a minha agenda super casadinha, super assim, tudo que eu tenho que fazer, e geralmente ela vai se formatando. A agenda da semana que vem eu vou formatando ela na semana anterior. É você mesmo que cuida. Eu mesmo que cuido, eu já, em algum momento, já tentei delegar, já pediram para eu delegar, não consegui. Eu mesmo que cuido, porque é tudo tão casado que eu não consigo. Eu tenho o meu esquema eficiente de fazer as coisas funcionarem, eu não consigo terceirizar isso para ninguém, não. Tá, e com isso, com tudo isso que você tá falando, não tem como não perguntar, né? Tá tudo organizadinho, que bom. Aí você não tem aquela carga mental de ficar pensando o que vai fazer, tudo certo. Mas você já caiu pelo cansaço? Não tô falando necessariamente de um burnout, caso tenha acontecido, pode contar pra gente. Mas você já falou, meu, não dá. Caiu aqui como é que é o nome daquilo? Caiu o fusível. Olha, algumas vezes já aconteceu. Algumas vezes já aconteceu de eu estar muito focado no negócio. Assim, burnout eu não tive. Conheço gente que teve, e acho que assim não é demérito absolutamente nenhum para ninguém.
Mas já aconteceu algumas vezes de eu falar e falar: "Puta, não consigo mais, tenho que ir para casa descansar, tenho que fazer outra coisa, tenho que, sei lá, deixar a cabeça mais livre", porque no final das contas, nós somos o meu trabalho, o trabalho de vocês, ele é um trabalho intelectual, você tem que estar com a cabeça funcionando na maior frequência que você consegue que ela funcione. E a cabeça, se ela não está descansada, ela para de funcionar. Então tiveram momentos desafiadores. Tiveram momentos desafiadores onde eu tive que equilibrar coisas que estavam acontecendo na esfera pessoal com a esfera profissional. Sabe o que eu fazia nesses momentos? Eu bloqueava a agenda. Eu colocava lá na minha agenda um bloco de 4 horas, 5 horas, porque eu tinha que resolver coisa pessoal, tinha que resolver alguma outra coisa, porque é o jeito que eu achei para conseguir gerenciar aquilo que estava acontecendo. E assim, tá bom, você é uma pessoa muito produtiva, você é uma pessoa quase incansável no dia a dia, exceto por esses poucos momentos que você tá falando, mas a gente tá chegando ao fim desse episódio, então por mais que você não esteja cansado, é hora de acabar. E a gente vai para o nosso quadro Desaprendendo com Exemplo. Então, agora, Pripas, é hora de se expor, de abrir o coração e contar o que os tombos te ensinaram. Silvia Nora Paladino, faça as honras, por favor. Desaprendendo com o exemplo, porque errar é humano. Já repetir o erro. Flávio Pripas. Então vamos lá, você está sempre pronto para um desafio, eu tenho certeza que vai passar por esse tranquilamente. Definição de estratégia. Pontos cegos que eu jamais vou ignorar novamente. Partir do pressuposto que se a gente definir uma estratégia perfeita, ela vai funcionar. Acho que isso não existe mais. Eu vim de uma escola, que é a escola de startup. Escola de startup, você vai desenhando o mundo conforme a Terra está girando. Não é um negócio, ninguém consegue chegar como que o mundo vai estar daqui a 5 anos. Então, isso para mim, eu parto já do pressuposto que a gente só vive no mundo de pontos cegos. Você pode estabelecer uma meta do que você vai fazer no mês que vem, ao longo do ano, mas para mim nada está escrito a ferro e fogo que você não pode alterar se não tiver sentido para alterar, porque o mundo ele muda muito rápido. Eu acho que assim, talvez uma das grandes coisas que eu aprendi é que eu costumo brincar que é a filosofia do Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar. Então a vida acontece e você tem que se adaptar com aquilo que está acontecendo na vida. Não tem outra alternativa. Sexto sentido no fechamento dos negócios, quando uma sensação se tornou realidade. Várias vezes, várias vezes. Eu sou uma pessoa super cética, eu não acredito muito em sexto sentido, eu não acredito muito em intuição, eu não acredito muito em vou pegar astrologia, ou então sou super cético, mas o que eu acredito é que toda experiência que a gente passa na vida vai acumulando no nosso cérebro, e nosso cérebro é uma máquina perfeita, uma máquina maravilhosa para fazer relações e correlações. Correlações entre causa e efeito, decisões certas que você tomou no passado e que se provaram certas, decisões certas que você tomou no passado e que se provaram erradas, decisões erradas que você tomou no passado e que talvez ah, aquilo deu mais certo. Então, assim, eu acredito muito que aquilo que a gente chama de intuição, o sexto sentido, no final das contas, é essa nossa máquina perfeita que a gente tem na nossa cabeça trabalhando e dando pra gente os melhores caminhos naquele momento. E ela é muito rápida. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. Isso não quer dizer que a gente vai tomar decisão baseada em vieses do passado também. Isso não quer dizer que a gente não deva desafiar, inclusive, o que essa nossa máquina está colocando na nossa frente. Então é importante a gente ter esse que a gente está chamando de sexto sentido, só que com aquela camada crítica para ver se aquilo está valendo de novo. O maior erro da minha carreira. O maior erro da minha carreira foi eu não ter me aberto a outras experiências profissionais mais cedo. O maior erro da minha carreira, e que eu acho que eu corrigi ele hoje em dia, foi eu não ter mudado de emprego mais vezes quando eu era mais jovem. Acho que esse para mim eu enxergo que é o maior erro da minha carreira. Eu vou estar falando uma coisa que hoje é polêmica, que talvez pessoas de outras gerações não vão gostar,
mas eu deveria ter experimentado novos trabalhos, novas carreiras, novas empresas, quando eu era mais jovem, antes de resolver empreender. Porque aquilo teria me acumulado muito mais bagagem. Talvez eu não estaria aqui falando com vocês hoje, tá? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Talvez se eu tivesse experimentado outros trabalhos lá atrás, eu talvez teria me estabelecido numa carreira, sentado a bunda onde eu estava confortável e ter ganho o meu dinheiro, salário garantido no final do ano e bônus garantido, e não estaria aqui falando com vocês, mas eu considero esse um erro. Eu considero esse que eu fiquei em alguns momentos muito em zona de conforto. E eu acho que a gente, como ser humano, a gente não pode ficar muito em zona de conforto. Eu gosto muito do que você disse, porque essa história que as pessoas falam de, olha, eu olho pra trás e faria tudo exatamente igual. Eu já falei isso algumas vezes, acho que no Vale do Suplício. Eu falo, gente, como assim? Você faria tudo igual? Você faria nada diferente? Então, olha, obrigada, Pribas, por ter trazido essa visão. Espero que todo mundo que esteja ouvindo também sinta-se inspirado de fato a olhar para trás e ver sim o que faria diferente, né? Isso faz a gente ser melhor. E, enfim, obrigada aí pelo exemplo que você trouxe pra gente. Foi muito bom falar com você. Sabe, Silvia, que cada vez que eu olho para trás, eu faria diferente tudo de novo. Então, assim, toda vez que eu olho para trás, eu faria diferente da última vez que eu olhei para trás. Então, acho que isso que é o legal, de você sempre estar aberto a falar, o que eu poderia ter feito de diferente? E você vê como uma pequena decisão que você toma na vida em algum momento da sua jornada acaba desenhando muita parte do seu futuro. Então, toda decisão que você está tomando são decisões importantes. Isso é muito, muito legal você às vezes parar, refletir para tentar entender como que você chegou até aqui, o que você faria diferente, como que você vai fazer diferente hoje para você chegar num lugar diferente amanhã. Maravilha, maravilhoso. Assim a gente termina com essa sabedoria prática, pragmática. A gente termina esse episódio do Vale do Suplício. E você que está ouvindo a gente, não se esqueça, siga a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Dá 5 estrelas, compartilha esse episódio, faz todo esse negócio aí para a gente poder subir ainda mais aí nos rankings de áudio aí, das mídias de áudio. E se você tiver alguém para indicar para participar desse episódio, manda um e-mail para valedosuplicio@agenciaessence, com SE no final, .com.br. Até o próximo Vale! Valeu! Obrigado.